Compartilhar aqui. Boa tarde a todos. Nós vamos ter agora o seminário da Marciele, que vai versar sobre o fósforo e a biodisponibilidade de fósforo em sistemas agrícolas. Boa apresentação, Marciele. Deixa eu... Já estamos visualizando. Tá bem. Pode botar tamanho grande, isso, para nós. Aí, ótimo. Obrigado. Tá todo mundo me ouvindo bem? Sim, ótimo. Ah, tá. Então tá. Acho que a minha internet deu uma falhada aqui. Bom, então, boa tarde a todos. O meu nome é Marciele Piscin. Eu sou engenheira agrônoma, sou mestra em ciência do solo, aqui pela UFSM, e atualmente eu faço doutorado também em ciência do solo. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o fósforo no solo e a tecnologia de biosolubilização de fosfato. Aqui um breve roteiro, então, do que eu vou falar na apresentação. Vou iniciar comentando um pouco sobre o fósforo no solo, as funções desse fósforo para as plantas, os fatores que afetam a disponibilidade de fósforo para essas plantas, os métodos de aplicação de fósforo, como melhorar o aproveitamento desse nutriente do solo, o uso dos biosolubilizadores de fosfato e algumas considerações no final. Então, o fósforo no solo, ele é um nutriente bastante discutido na literatura, porque aproximadamente 80% dos solos da América tropical, dos nossos solos, são pobres em fósforo. Solos de cargas variáveis possuem alta capacidade de absorção de fósforo. E muitas vezes são utilizadas altas doses desse nutriente para suprir pequenas necessidades da planta. Então aqui eu trouxe duas imagens. A primeira aqui mostrando como é a velocidade de absorção de fosfato num solo arenoso e num argiloso. Aqui na linha vermelha a gente pode observar como é rápida essa absorção em um solo argiloso, sendo que 99,4% do fósforo ele é absorvido no primeiro minuto. Ou seja, 1 minuto após a aplicação, quase que a totalidade desse fósforo ele é absorvido. Sendo que num solo mais arenoso, essa porcentagem baixa para 66%, mas ainda continua sendo alta. Na figura aqui mais à direita, a gente pode observar o comportamento do fósforo em diferentes solos. Então, quanto maior o teor de argila e a concentração de ferro no solo, maior é a quantidade de fósforo químico absorvido, sendo que nos solos mais arenosos e com menor concentração de fósforo, a gente tem uma quantidade um pouco menor. Então, quando a gente fala em fósforo no solo, a principal característica que a gente deve lembrar sobre ele é a alta reatividade. Por isso que a gente tem que estar sempre aplicando, sempre monitorando esse fósforo para poder disponibilizar uma quantidade adequada para as plantas. Então, com o avanço em temperismo, a disponibilidade de fósforo vai diminuindo e conforme a sua estabilização vai sendo aumentada. Então, aqui na figura da esquerda, a gente consegue ver que durante o desenvolvimento do solo, ou seja, com o aumento do intemperismo desse solo, a disponibilidade ela vai diminuindo, aqui até mostrando que ela pode cessar, e a quantidade de PO+, ou seja, aquele fósforo estabilizado, ele vai aumentando conforme esse tempo. Ou seja, o solo deixa de ser fonte de fósforo e passa a ser dreno de fósforo com o avanço desse intemperismo. Quando a gente fala em fósforo no solo, a gente tem que pensar que existem diversas formas de fósforo no solo, ou seja, a gente tem o fósforo inorgânico lento, que é aquele que está associado aos minerais primários, lá, a apatita, o que está na rocha primária. A gente tem o fósforo inorgânico rápido, que é aquele que está adsorvido às argilas, está protegido lá. A gente tem o fósforo inorgânico alta energia, que é aquele ligado ao ferro e ao alumínio, que é aquele que a gente vai tentar solubilizar. A gente tem as formas orgânicas, tem a forma orgânica rápida,
que são aqueles compostos de baixo peso molecular, onde a gente encontra mais próximos às raízes, lá na rizosfera. Aquele fósforo que ele é mais atacado, vamos dizer assim, pelos exudatos liberados tanto pela planta quanto por fungos, bactérias, protozoários, e que vai estar em equilíbrio com a solução do solo. E a gente tem o fósforo orgânico lento, que também pode estar atrelado a essa atividade microbiana, atividade da raiz da planta, mas que são compostos mais aromáticos, ou seja, não está em constante equilíbrio. Primeiro ele passa para a fase rápida, depois ele vai para a solução, mas isso já demora mais tempo para isso. Então, o fósforo ele é um macronutriente essencial para as plantas, atua nas reações enzimáticas, transferência de energia, respiração e fotossíntese, é constituinte de enzimas, coenzimas, ácidos nucleicos, atua lá no DNA, na transmissão de genes, faz parte dos fosfolipídios e fosfoproteínas, e ele é absorvido na forma de 2 ânions pelas plantas. Então, já é bem conhecido na literatura a importância do fósforo para a planta poder cumprir o seu ciclo. É a lei do mínimo, sem o fósforo a planta não vai completar o seu ciclo de forma ideal. Aqui a gente vê uma planta onde não foi aplicado fósforo, do lado esquerdo ali, uma planta bem menos vigorosa, sem comparação com a do lado direito, onde foi fornecido fósforo. E existem diversos fatores no ambiente, principalmente no solo, que afetam a disponibilidade de fósforo para as plantas. Então, o principal deles, eu acho que é o tipo e a quantidade de minerais no solo, que nem eu mostrei. Depois vou mostrar um exemplo também do teor da argila, como que ele afeta isso. A quantidade do fósforo adicionado. Então, a gente já tem uma disponibilidade baixa. Então, se a gente vai aplicar pouco, essa disponibilidade, dependendo do tipo de solo, é menor ainda. Outro fator que afeta é o pH do solo, que eu trouxe um exemplo, mostrando em solos com o pH abaixo de 5,5, mais ou menos, a gente tem predomínio de fosfato de ferro, fosfato de alumínio. Em solos com pH mais elevado, a gente tem predomínio do fósforo ligado com cálcio, fosfato de cálcio. Então, a faixa de pH ideal para isso seria entre 5,5 e 6, onde a gente teria a máxima disponibilidade de fósforo. Outro fator que afeta também é o tempo de contato do fósforo com o solo, que nem eu mostrei lá naquele slide, que no primeiro minuto já teve aquele efeito, então esse tempo de contato ele afeta também. O teor e o tipo de matéria orgânica do solo, a umidade do solo, a exploração radicular, a colonização micorrízica, que de acordo com o Fries, eu trouxe uma citação aqui, as plantas exploram em média 2% do volume do solo. E a colonização micorrízica, ela pode incrementar essa exploração em até 250%, ou seja, aproximadamente 5% do solo pode ser explorado quando a planta tem uma colonização micorrízica adequada. E também com características intrínsecas da planta, né? Então, a gente tem plantas que conseguem explorar melhor o solo, conseguem absorver mais fósforo, e isso varia com a espécie, varia até entre cultivares. Aqui eu trouxe, então, dentro dos fatores que afetam, a diferença da granulometria do solo. Então, a gente observa aqui no LV, que é um latossolo vermelho, a gente tem o LVDF, que é o distroférrico típico, e o LVD, que é o distrófico típico. A gente observa que nesses solos, a capacidade de absorção máxima ela é bem elevada, independente da profundidade aqui que os autores mostraram, bem como a quantidade de fósforo previamente sorvido também, uma quantidade bem elevada. E esse valor contrasta bastante daqueles observados num solo mais argiloso, aqui o PVD, que é o nosso argissolo vermelho. Então, a gente observa que nesse argissolo mais arenoso, a gente tem uma capacidade de absorção menor, assim como o fósforo previamente sorvido também menor. Então, quanto maior o teor de argila do solo, maior a absorção máxima e menor a quantidade de fósforo previamente sorvido. Então, quando a gente fala em fornecimento de fósforo,
Existem diversos métodos de aplicação desse nutriente para as culturas. Pode ser feito a lanço, com ou sem incorporação. Pode ser feito no sulco de semeadura, em covas ou em faixas. O que vai determinar isso é o método que a gente tem para utilizar na propriedade e a espécie cultivada e a exigência da cultura. Então, quando a gente vai utilizar frutíferas ou florestais, com certeza o método vai ser diferente de uma cultura anual. Quando a gente fala na cultura da soja, tem muita discussão ainda sobre qual seria o melhor método de aplicação. Então, eu trouxe aqui um trabalho de Barbosa e colaboradores em 2015, onde eles testaram diversos métodos de aplicação. Então, eu tinha uma testemunha lá, sem nada, tinha fósforo 100% a lanço, 75% a lanço e 25% na linha, 50% a lanço e 50% na linha, 25% a lanço e 75% na linha e 100% na linha. Nesse caso, eles observaram que quando eles fizeram a aplicação 100% na linha, eles obtiveram a maior altura de plantas para soja e a maior produtividade, nesse caso. Aqui eu encontrei também uma citação do Agnone e Barber, lá em 80, que também observaram isso. Mas, claro, existe muita discussão sobre o tipo de solo, sobre a cultivar utilizada, mas nesse caso mostrou que 100% na linha pode ser mais eficiente. Quando falo em aplicação na linha, existem vantagens e desvantagens para isso. As principais vantagens é que não vai necessitar de uma operação especial para fosfatagem, então vai ser aplicado junto com os outros fertilizantes na semeadura. A reação do fertilizante é mais lenta, pois satura os sítios locais, porque ele vai ficar aplicado numa zona onde vai estar mais concentrado. A aplicação na linha também fornece uma alta concentração de fósforo na zona de crescimento radicular. E as desvantagens dessa aplicação na linha, então, seria que o sistema radicular pode ficar restrito à zona de aplicação. Então, poderia causar uma baixa resistência a estiagens e até tombamento de plantas. Então, num ano que nem essa safra que a gente teve, isso foi bem importante. E em doses superiores a 150 kg por hectare, pode ocorrer o efeito salino. Então, tem mais esse problema também da aplicação na linha. Mas, claro, deve ser sempre levado em conta a espécie a ser cultivada, até mesmo a cultivar, as exigências dela, o tipo de solo que está trabalhando, a umidade do solo no momento que vai ser feita a aplicação, a granulometria do fertilizante, entre outros fatores. E aqui eu trouxe algumas ferramentas que a gente pode utilizar para melhorar o aproveitamento do fósforo do solo. Então, primeiro, eu acho, no nosso grupo a gente trabalha com agricultura de precisão. Eu acho que o primeiro é conhecer a variabilidade da disponibilidade de fósforo na lavoura. Então, não adianta eu usar uma taxa fixa em toda a lavoura, sabendo que eu tenho diferentes disponibilidades de fósforo. Então, é importante conhecer isso primeiro. Depois disso, é aplicar a dose recomendada. Não adianta eu trabalhar com metade da dose e achar que isso vai dar certo. Outra ferramenta é utilizar o método de aplicação correto. Aqueles que acreditam que seja na linha, fazer a aplicação na linha. Aqueles que acreditam que seja lanço, fazer a lanço. Corrigir o pH do solo. A gente viu naquela figura que eu mostrei antes, que quando a gente tem um pH muito baixo, a gente tem fosfato de ferro e alumínio. Quando o pH já está muito elevado, posso ter a disponibilidade de fósforo diminuída pela formação de fosfato de cálcio. Estimulando o crescimento e a exploração radicular, atenuar a compactação, problema de alumínio, suprimento de cálcio em profundidade, etc. Então, a gente ter um ambiente radicular em profundidade adequado para que a raiz possa descer e buscar o fósforo que está mais profundo, apesar que a gente sabe que ele é um nutriente pouco móvel, ele fica mais na superfície, mas estimular essa exploração radicular que vai ter mais atividade microbiana e pode solubilizar algum fósforo que está mais profundo. Também utilizar a ferramenta vinculada ao melhoramento genético, ou seja,
maior expressão de transportadores de fósforo, são proteínas presentes na raiz, que carregam o fósforo do solo para o interior da raiz, ou seja, escolher uma cultivar adequada. Rotacionar a cultura de interesse com outras que liberam enzimas solubilizadoras de fosfato. Aqui eu trouxe o exemplo do centeio, que libera fitase, que ajuda na solubilização do fosfato. E utilizar ferramentas da biotecnologia. E aí eu vou entrar no assunto dos biosolubilizadores de fosfato. Então, essa ferramenta da biosolubilização do fosfato, ela promete melhorar a eficiência da aplicação do fósforo, sem que precise aumentar a dose a ser aplicada, tendo em vista o elevado custo do fertilizante fosfatado e a escassez dos recursos das reservas desse fertilizante. Então, os biosolubilizadores, eles solubilizam formas pouco solúveis de fosfato, principalmente aquele fosfato ligado ao alumínio, ao ferro ou ao cálcio, e transforma eles em formas mais solúveis, que pode ser através dos mecanismos de quelação, acidificação do ambiente ali na rizosfera, reações de troca, liberação de metabólitos, que é o mais importante, a liberação de ácidos orgânicos que vão atuar. A produção de sideróforos também é um mecanismo que os micro-organismos podem utilizar para solubilizar o fosfato. O mecanismo que o micro-organismo vai utilizar varia com a planta que está sendo cultivada e os próprios micro-organismos envolvidos, sendo que os mais estudados são as bactérias e os fungos. Algumas espécies de plantas liberam fosfatases para o solo, que são enzimas que também solubilizam o fosfato. Então, esses biosolubilizadores, é importante lembrar que não são só micro-organismos que vão atuar nesse sentido, mas também as próprias plantas, elas podem atuar como biosolubilizadoras do fosfato. Outra coisa que é interessante a gente lembrar quando utiliza micro-organismos para fazer a biosolubilização é que, além de fazer aumentar a disponibilidade de fósforo para as plantas, eles vão ter outros efeitos, não é algo que vai ocorrer isoladamente. Então, os outros mecanismos que podem até auxiliar a planta é a promoção do crescimento, como a solubilização de potássio, produção de fito-hormônios, enzimas, sideróforos, bioproteção contra patógenos, e podem, por meio de mecanismos secundários, aumentar a absorção de outros nutrientes e água pelo estímulo ao sistema de raízes, ou seja, não vai ser só no fósforo que a biosolubilização vai atuar, mas também nessas outras características que podem ocorrer simultaneamente. Aqui eu trouxe uma imagem mostrando como é que é a visualização da solubilização de fosfato de cálcio em plantas de arroz. Então a gente consegue ver uma nuvem, uma sombra em torno dessas raízes, que seria a solubilização do fosfato de cálcio. E ali mais para baixo a gente vê a atividade fosfatase em planta de trigo. Ali na esquerda seriam plantas sem aplicação de fósforo. E mais à direita ali quando a gente utiliza quando a gente observa o efeito da fosfatase em uma planta onde foi aplicado fósforo. Aqui também eu trouxe um exemplo mostrando como diversos micro-organismos podem atuar nessa biosolubilização. Muitas vezes a gente pensa que só as bactérias podem fazer isso. Então, nesse exemplo, a gente observa que a gente tem o BSF, que seriam bactérias solubilizadoras de fosfato, e o FSF, que seriam fungos solubilizadores de fosfato. Então, a gente pode observar que quando a gente aplicou fosfato de alumínio e apatita de araxá, que é uma outra fonte de fósforo, a gente observa que, nesse caso, os fungos foram até mais eficientes que as bactérias na solubilização. Então, a gente observa a diferença da quantidade de fósforo solúvel quando utilizou fungos, quando utilizou bactérias, e a diferença independente da fonte de fósforo que foi utilizada. Então, dessa forma, mostrando que não é só as bactérias, nesse caso foi as bactérias do gênero Enterobacteriaceae, que são solubilizadoras, também os fungos podem ser utilizados.
Aqui o fungo utilizado foi o Aspergillus, mas existe Penicillium, diversos outros fungos que podem ser utilizados. Aqui também falando da biosolubilização de fósforo na cultura do guandu. Então aqui eles utilizaram diversos genótipos de guandu e mostraram a alteração do pH do meio e também, que é o nosso interesse, a quantidade de fósforo solubilizado. Nessa tabela aqui, ele está mostrando, Salt e Abold, mostram a quantidade de fósforo solubilizado ao utilizar bactérias solubilizadoras. Então, a gente observa os valores ali de 8, 22, 19 miligramas por litro. E, quando ele utiliza fungos para solubilizar esse fosfato, esse número também aumentou bastante. Então, a gente observa que pulou lá de 8, 22, lá, enfim, para 107, 166, aumentou muito a quantidade de fósforo solubilizado, mostrando que aqui ele trabalhou com diferentes tipos de solo. Esse valor que eu trago é uma média. Então, mostrando que na média, para o guandu, os fungos foram mais eficientes do que as próprias bactérias para realizar essa solubilização. E aqui eu mostro como é que é feita essa solubilização de fosfato pelo guandu. Ocorre a liberação de compostos orgânicos, no caso do guandu é o ácido psídico, e aí ele vai entrar em contato com o fosfato. Aqui eu tenho um exemplo do fosfato de ferro, que já está lá no solo, e nisso vai ocorrer uma reação que ele solubiliza e libera o HPO4 2- lá, que é passível de absorção pela planta. Aqui eu trouxe um trabalho realizado na Embrapa, mostrando diversos tipos de bactérias que podem ser utilizadas na biosolubilização. Então, nesse caso, eles mostraram que o Bacillus subtilis foi a bactéria mais eficiente na solubilização do fosfato. E que essa solubilização do fosfato por essa bactéria, ela foi realizada através da liberação de ácidos orgânicos. E também mostra nessa mesma circular técnica que o Bacillus megatherium foi a bactéria mais eficiente na formação de sideróforos, que é outra alternativa que o micro-organismo pode utilizar para solubilizar fosfato. Então, não é por consequência do acaso que eles utilizaram essas duas bactérias para lançar um produto comercial. Então, lá em 2019, a empresa Bioma e a Embrapa lançaram o Bioma Fos, que é um inoculante líquido biológico solubilizador de fosfato. Ele pode ser inoculado na semente ou pode ser aplicado no suco de semeadura. Os micro-organismos envolvidos, então, o Bacillus subtilis e o Bacillus megatherium. Esses dois micro-organismos, essas duas bactérias, elas atuam na colonização das raízes desde o início do desenvolvimento da cultura. Por isso que ele deve ser inoculado ou aplicado no suco lá no início. Esses micro-organismos, eles conseguem solubilizar formas pouco solúveis de fósforo no solo, ou seja, conseguem liberar fósforo passível de absorção para a planta. Também atua na fósforo retido na matéria orgânica através da liberação de fitases. Então, consegue atuar nessa liberação mais lenta. Trabalhos conduzidos pela Embrapa em 542 locais evidenciaram um incremento de 10 sacos por hectare de milho e 5 sacos por hectare de soja quando utilizado esse produto. E os objetivos dele, então, é aumentar o rendimento das culturas e reduzir a dependência excessiva de fertilizantes importados, que é uma boa parte aí dos custos de produção das lavouras. Então, esse produto, ele visa atuar na ativação do fósforo, vamos dizer assim. Aqui do lado esquerdo dessa figura, a gente consegue ver que quando foi utilizado o inoculante solubilizador de fosfato, houve uma ativação maior do fósforo que estava no solo. Enquanto em uma planta onde não foi utilizado esse inoculante, boa parte do fósforo permaneceu inativo no solo, mesmo quando aplicado em superfície ou
ou na linha de semeadura. Embaixo aqui também mostrando a diferença das raízes quando a gente utiliza esse inoculante. A gente tem uma raiz com muito maior comprimento, maior diâmetro, mais pelos radiculares, uma raiz que, numa situação de déficit hídrico, por exemplo, poderia ajudar a planta a segurar por mais tempo o seu rendimento. Aqui do lado direito também, mostrando a diferença das raízes e também da parte aérea da planta. Aqui do lado esquerdo tem uma planta onde foi utilizadas as duas bactérias, o Bacillus megatherium e o subtilis, e uma planta onde não foi aplicada essas bactérias. Então, uma planta menor, com a parte aérea até mais pelada, a gente consegue observar uma raiz bem mais superficial. Aqui também as raízes, essa é a mesma imagem que estava aqui embaixo. E aqui também, na figura CD, mostrando o volume de solo que pode ser explorado, a diferença que essas raízes têm no comportamento delas, que vai afetar o volume de solo explorado depois. Então, eu encontrei apenas um resultado desse produto na literatura, um trabalho realizado pela Embrapa. Como ele foi lançado no ano passado, em 2019, então é algo que está ainda em estudo, em fase de testes, assim, posteriormente, por ser vendido só agora. Para você ter muita matéria orgânica, você tem que ter duas condições. Ou uma ou outra, entende? Tipo assim, para com uma matéria orgânica, ou você tem que ter um ambiente anaeróbico, ou seja, tipo, ausente de oxigênio, então um solo mais alagado. Matheus. Ou senão você tem que ter um solo... Matheus, você está com o microfone errado. Desculpa. Tá, ok. Obrigado. Continuando então aqui, pessoal. Esse trabalho foi realizado pela Embrapa em Sete Lagoas, pela Embrapa Milho e Sorgo, e em Santo Antônio de Goiás, pela Embrapa Arroz e Feijão. Então, o objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito da inoculação com Bacillus subtilis e Bacillus megatherium, aplicados de forma isolada e na mistura, utilizando o bioma FOS. E aí eles avaliaram os efeitos na produtividade de grãos em condições de campo. Então, aqui só para reportar, o solo lá em Sete Lagoas é um latossolo vermelho distrófico típico, Santo Antônio de Goiás, um latossolo vermelho escuro. Aqui embaixo eu trouxe a tabelinha da caracterização, só para mostrar que lá em Santo Antônio a gente tinha uma quantidade de solo aí extraído por Melish bem maior do que lá em Sete Lagoas, né? E o pH mais ou menos semelhante, um 5,8 e outro 6. E esses resultados que eu vou trazer agora, ele foi compilado pelo grupo Mais Soja. Então, a gente tem um resultado que era uma circular técnica, o pessoal do Mais Soja conseguiu compilar tudo isso em um trabalho e ficou bem didático. Vou trazer agora os resultados. Eles observaram que, quando fizeram a aplicação isolada do Bacillus megatherium, a gente teve lá, primeiramente na cidade de Sete Lagoas, que a aplicação de fósforo associada com o Bacillus megatherium aumentou a produtividade de grãos de milho nas 3 safras avaliadas. Enquanto que lá em Santo Antônio de Goiás, eles observaram que isso ocorreu só na primeira e na terceira safra. Já na segunda houve uma estabilização aí, onde a adubação fosfatada e a inoculação não diferenciou do tratamento controle e do sem inoculação. Enquanto que a aplicação isolada só do Bacillus subtilis mostrou que na cidade de Sete Lagoas houve resultado no primeiro e no terceiro ano, enquanto que no segundo também não diferenciou da não inoculação. E na cidade de Santo Antônio de Goiás, houve uma diferença no primeiro e no segundo ano, nas 2 primeiras safras avaliadas. Também mostrando que há uma divergência, uma lacuna aí para se entender os efeitos desses micro-organismos quando aplicados de forma isolada. Aqui também, quando eles estudaram a exportação de fósforo no grão, eles observaram que a aplicação isolada do Bacillus megatherium, ele aumentou essa quantidade de fósforo exportado nas 2 cidades avaliadas. Enquanto que, quando feita a aplicação
isolada do Bacillus subtilis também teve esse comportamento. Então, teve uma quantidade de fósforo exportado maior nas duas cidades. Agora, ao estudar a combinação desses dois micro-organismos, o pessoal do Mais Soja utilizou esses resultados, um aqui de Santa Maria e o outro lá de Palotina, mostrando que aqueles tinham 4 tratamentos. O controle, 50% da dose de fósforo, 100% da dose de fósforo e 50% da dose de fósforo mais a inoculação desses dois micro-organismos. Então, eles observaram que nos dois locais, o maior incremento de produtividade de milho foi obtido no tratamento onde eles utilizaram 50% da dose de fósforo mais a inoculação. Ou seja, é melhor tu utilizar um micro-organismo que atue nessa solubilização do fósforo e utilizar metade do fósforo, da dose do fósforo a ser aplicada, do que tu aplicar 100% do fósforo. Então, isso pode gerar uma economia aí para o produtor. Em Santa Maria, eles observaram que esse incremento do rendimento foi de 27%, e em Palotina de 28,7%. Então, são resultados bem expressivos. Aqui também, quando utiliza a combinação desses dois micro-organismos, eles chamaram esses experimentos de experimentos a nível de produtor. Então, foram produtores lá selecionados para testar esse produto, e em todos os locais que foram a Bahia, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás, eles observaram que a produtividade de grãos foi superior quando utilizada em inoculação com esses dois micro-organismos associados. Sendo que na Bahia o incremento foi de 7,8%, no Mato Grosso de 10,7%, no Mato Grosso do Sul de 10,7%, no Mato Grosso de 17,6% e em Goiás de 8,3%, o que traz um ganho médio aí em todos esses estados de 8,9%. Então, como considerações do trabalho, então, seriam que solos tropicais, em geral, apresentam baixa disponibilidade natural de fósforo, o manejo da fertilização fosfatada e o método de aplicação mais eficiente para a cultura da soja ainda são discutidos na literatura. A principal característica a ser lembrada sobre o fósforo é a sua alta reatividade, por isso que ele é um nutriente difícil de ser manejado. A biosolubilização de fosfato é um mecanismo eficiente para a liberação de fósforo solúvel. Outra coisa é que, além das bactérias, também atuam como biosolubilizadores do fosfato. Então, muita gente acha que só as bactérias podem atuar nesse sentido, mas os fungos também. A aplicação de micro-organismos solubilizadores de fosfato pode reduzir os custos do produtor com fertilizantes importados e fertilizantes caros, e que a combinação de bactérias do gênero Bacillus, o megatério, e o Bacillus subtilis mostram-se eficientes na solubilização de fosfato e possibilitam o incremento da produtividade do milho, como naqueles trabalhos que a gente observou. E aí surge a dúvida: qual é a redução de fertilizante fosfatado para a soja que pode ser feita quando a gente utilizar a inoculação ou aplicação no sulco desses biosolubilizadores? 25%, 50%? E aí que vem a ideia de testar isso para as nossas condições. Então, a gente pensa no meu experimento de doutorado, entrar com esse produto. A gente tem uma pastagem natural degradada lá, que o professor falou, do Anone, e aí a gente vai tentar ver o quanto de fósforo a gente tem no solo que está indisponível e que pode ser disponibilizado para as plantas através do uso desses micro-organismos, e ver qual que é a redução do fertilizante que a gente pode fazer em virtude disso, né? Então, ver qual é a economia que pode ser feita em função da aplicação desses micro-organismos. Aqui as referências que eu utilizei no trabalho. E é isso, muito obrigada pela atenção de todos. E agora estamos aí abertos a perguntas, críticas, questionamentos. E muito obrigada novamente. Obrigado, Marcele. Pode voltar a tela para nós, por favor. Uhum.
Deixa eu ver como é que eu... Como é que eu faço aqui para tirar o compartilhamento? Eu acho que eu consigo fazer isso por aqui. Eu fechei direto antes, ele saiu. Fechou aqui? É, aí. Ah, tá. Já deu. É isso aí. Ótimo. Muito bem.